Vou arrumar o celular, tá? Pronto! Oiê! Que bom! Prima da Gisele, seja bem-vinda! Gente, desculpa por estar entrando somente agora. Mas é que a gente estava na live juntas ali para divulgar, para a gente poder falar sobre esses bloqueios e a gente marcou essa live às 18. E aqui a live é às 19h10. Só que o que aconteceu? Teve um problema lá, porque o telefone estava na horizontal, e aí o povo ficou pedindo para pôr na vertical, e eu já tinha arrumado para estar na horizontal, tive que mexer, e aí a gente acabou encerrando a live, e a gente foi reabrir a live, e aí passou esses minutinhos. Então, por isso que eu atrasei para entrar aqui nessa nossa live do diálogo terapêutico, certo? Vamos lá, deixa eu só pôr o óculos para poder verificar aqui qual que é o seu nome aqui. Chinelo. Cadê meu chinelo? Qual que é seu nome? Só me diz o seu nome para eu conversar com você falando o seu nome. Não precisa nem ser, no caso, o seu nome. Tá. Ana, beleza, Ana? Então tá bom. Vou te chamar de Ana para não ter problema, porque depois, a hora que termina a live, isso daqui não fica... Os comentários não saem. Então ninguém vai saber que eu, Ana, que eu, Gleice, estou falando com você, Ana, ok? Beleza. Então deixa eu verificar aqui, ó. Ó, a Ana está colocando assim, ó. Minha sogra se comporta como filha do meu marido. O que fazer? Ana, Jesus amado. Eu estou aqui pensando como é que eu vou te falar isso, como é que vai ser isto. Beleza. Ó, na verdade, Ana, o que acontece é o seguinte. Quando esse seu marido, ele se coloca no lugar de pai da mãe dele, você... Olha lá, hein? Eu vou falar, Ana. Você perguntou e eu vou falar. Então, quando o seu marido se coloca no lugar de pai da mãe dele, você o escolheu exatamente porque ele fazia isso. Porque quando ele se coloca no lugar de pai da mãe dele, ele também não dá conta de ficar com você como um aqui, ó. Como uma só carne. Porque se ele já está nesse lugar de pai da mãe dele, ele com certeza, ele traz esse lugar aqui para a relação com você também. Então, Ana, ele foi escolhido exatamente por isso. Porque você não queria, você não estava disponível para um homem que fosse ficar livre para vocês estarem aqui, ó, uma só carne, um do lado do outro. Então, você escolheu esse homem porque esse homem ficava com a energia dele lá focada enquanto pai dessa mãe dele. Então, o que você precisa fazer? O que deve ser feito para você sair disso? Você, Ana, olhar para os seus bloqueios. Por que você escolheu este homem para você? Quais são os seus bloqueios que lá no seu inconsciente, no seu mais profundo do inconsciente, você procurou um homem não para estar aqui com você assim, ó, de parceiro, mas para estar aqui no lugar do seu pai. Então você precisa olhar para os seus bloqueios.
Porque se você não olhar para esses seus bloqueios, você pode até chutar o balde e sair dessa relação, mas você vai atrair outro homem, você vai buscar exatamente outro homem que também vai querer ficar no lugar de seu pai, não de seu companheiro, de seu parceiro, um com você. Essa é a verdade. É a dura verdade. Porque nós é que atraímos, nós é que escolhemos aquilo que nós vivemos. Embora seja uma escolha inconsciente, seja uma escolha por um amor cego. É como se... Aí nós temos duas possibilidades aqui, Ana. Pode ser a possibilidade de que você está lá na fantasia infantil lá, de querer ser a mulher do seu papai. E aí, se você quer ser essa mulher do seu papai, quando você arruma um homem para você e você vira uma só carne com esse homem, você está traindo o seu papai. Então, por isso você escolhe um homem que também não está disponível para você, porque ele tem que cuidar da mamãe dele. E aí você se sente menos culpada, menos traidora em relação ao seu pai, porque você vai transar menos com esse homem. Porque você não está no lugar de mulher dele. Entende isso? Então, esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é que você nega tanto o seu pai, você nega tanto que você atraiu exatamente uma pessoa bem semelhante ao seu pai, que, por exemplo, não esteja disponível para você, que esteja preso com a mãe dele, com a sua avó. E aí você atrai esse homem exatamente por uma demanda sua, compreende isso? Agora, se você for para o seu lugar de adulta, pode ser que você contribua para que este seu marido fique na relação com você aqui de marido, de homem, e não de seu pai. Mas isso vai depender de você. Se você mexer nos seus bloqueios, se você se liberar destes bloqueios, aí ele pode ver uma mudança em você e ele pode talvez começar a perceber os próprios bloqueios. E se ele perceber esses bloqueios a partir da sua mudança, a partir de você estar no seu lugar de adulto e de mulher dele, se você fizer esse movimento e ele perceber, aí ele pode querer sair do papel de pai da mãe dele e ficar aqui com você, ó. E aí, se isso acontecer, automaticamente a mãe dele também vai ter que se mover, vai ter que... Ela começa a ficar sem aquele filho ali, ela começa a ficar livre para poder olhar para os próprios bloqueios, para as próprias demandas. Mas é um movimento que ele inicia em você, porque é você que está aqui perguntando sobre isso, compreende? Caminhamos? Deu? Nós não, Ana, nós não mudamos o outro. A gente muda a gente mesmo, a gente olha para as nossas feridas, para os nossos bloqueios, para os nossos traumas, e à medida que a gente olha para eles e a gente faz um movimento de ir até eles para mexer naquilo ali, aí algo pode ser movido em outras esferas. Mas fora isso, é complicado. Complicado. Duro assim, pesado assim. E eu posso te falar isso assim, de uma vivência própria, da minha história. Essa foi a minha história. Essa história que você está contando aí, que você está falando, a única diferença dessa sua colocação para a minha história, para o que eu vivenciei, é que eu não morava no mesmo prédio que a minha sogra. Não morava. Mas eu vivenciei exatamente isso daí, ó. Eu me casei, mas a pessoa que eu escolhi, ela não estava disponível. A pessoa que eu escolhi, ela ainda estava na família de origem. Então, ela estava comigo, de mão dada comigo, mas ela estava assim, ó. Ela nunca estava aqui comigo ou aqui comigo, ó. Ele sempre estava lá. E aí, na época, certo? Quando eu vivi essa história, eu
Eu não estava nesse lugar que eu estou hoje, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje e eu não estava na minha adulta saudável, eu estava na minha criança ferida. E aí o que eu fiz? Eu bati de frente. E eu lembro que teve uma vez, Ana, que o meu ex falou assim pra mim: olha pra você ver como ele não estava disponível. Mas ele não sabia disso, e nem eu. E muito menos que eu também não estava disponível, certo? Então, o que aconteceu? Ele falou pra mim uma vez assim, ó: não peça pra eu escolher entre você e a minha mãe. Não me peça isso. E olha que eu não estava pedindo isso, mas ele não compreendia o que eu falava pra ele, como eu falava, entende? Vou te contar uma coisa que aconteceu para ver se isso pode te ajudar. Quando eu casei, assim que a gente, né, se casou, então a gente mudou, a gente estava morando na nossa casa e tal, e ele trabalhava numa loja de roupa. E aí eu sempre gostei muito de foto, sempre gostei. Aliás, eu podia até tentar achar aqui uma foto, mas eu mostro na próxima live essa foto. Eu prometo que eu mostro. Então, o que aconteceu? A gente se casou, a gente tinha nossa casa e ele trabalhava e eu também. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa e eu falei, eu vou fazer as coisas que eu sei que ele gosta. E aí, eu preparei uma janta, aí eu preparei um pudim e eu coloquei na geladeira o pudim. E aí, tinha um bolo, era um bolo toalha felpuda, é um bolo que ele é bem molhadinho e tem coco assim por cima, é uma delícia esse bolo. Inclusive eu aprendi a fazer com a mãe dele, né? Ela é ótima para cozinhar e tudo mais, perfeito, gente. Quando você comia a comidinha dela, Jesus, que comida maravilhosa. E aí, ela toda prendada nessa área da cozinha, então ela fazia um monte de coisa, e esse bolo que ela faz, assim, é maravilhoso, esse bolo, maravilhoso. E aí, eu preparei tudo isso pra ele. E aí, e eu com fome, esperando, e aí deu hora de chegar em casa, e esse homem não chegou em casa. Aí, eu dei um tempinho e tudo mais, só que aí eu comecei a preocupar. Por que eu comecei a preocupar? Porque já era hora da loja ter fechado. Ele não apareceu, ele não ligou, não deu satisfação. Aí, no meu lugar de adulta, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o telefone e no lugar de adulta, o que eu fiz? Qual o primeiro lugar que eu liguei? O primeiro lugar que eu liguei foi no trabalho. E aí o guarda atendeu e ele falou, não, aqui já está fechado, todo mundo já foi embora. E ele não atendia o telefone. E já tinha ido embora todo mundo. Eu falei, lascou-se, né? Vou esperar mais um pouco para ver se chega. Aí sabe quando você vai ficando naquela preocupação? Ai, gente, esse colar aqui tá mexendo as paciências. Chega, sem colar. E aí, ele não chegava e eu fui ficando preocupada. Algo natural, né? De você preocupar quando seu esposo não chega em casa, porque ele passou da hora e você não tem nenhuma informação, você não sabe o que aconteceu e tudo mais. E aí presta atenção, ó, do lugar de adulta, o que eu fiz, eu peguei o telefone e liguei no lugar onde ele poderia estar. Vai que aconteceu alguma coisa e ainda tinha cliente na loja e tudo mais. Então, eu liguei lá. Isso foi do lugar de adulta, ok? Caminhamos até aqui. Do lugar de adulta, eu peguei o telefone e fui, né, entrar em contato. Não foi do lugar de mãe que eu fiz isso. Eu não fiz isso para vigiar, eu não fiz isso para brigar, eu não fiz isso para punir. Eu fiz isso porque do lugar de mulher, de uma só carne com esse meu marido, do lugar de mulher, como ele não chegou e já estava tarde, eu fui dando tempo. Quando deu um certo tempo que eu falei, não, agora eu preciso tomar uma atitude. Aí eu liguei no trabalho. Quando eu ligo no trabalho e ele não está, aí eu falei assim, então eu vou dar mais um tempo, porque vai que ele já está chegando, aconteceu alguma coisa, fez, né, qualquer coisa. Então eu dei mais um tempo. Aí eu dei um tempo e nada, e nada, e nada. Aí do lugar de adulta, o que eu fiz? Segunda vez que eu estava no lugar de adulta, certo?
Desse lugar de adulta, eu peguei o telefone e aí liguei na casa da mãe dele. Bingo! Quando eu ligo na casa da mãe dele, aí eu liguei, ela atendeu, foi ela que atendeu. E aí eu falei, oi fulana, tudo bem? Eu estou te ligando porque eu estou preocupada, porque o fulano ainda não chegou em casa, eu estou super preocupada. Ele te deu alguma notícia? Gente, sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ah, não, ele está aqui, nós estamos jantando em família. Ou seja, o que eu era? Porra nenhuma. Cadê aqui, ó, uma só carne? Cadê aqui, ó, marido? Ele podia ir para onde ele quisesse. Ele podia estar com a mamãezinha dele, com o papaizinho dele, com a família dele, quando ele quisesse. Mas enquanto marido, ele tinha um compromisso comigo. Ele podia ter tido a consideração, Ana, de ter me ligado e falado assim, ó, Gleice, minha mãe me chamou para ir jantar, eu vou lá jantar com ela e depois eu chego em casa, vou demorar um pouquinho, tudo bem? Tá bom? Eu estou ligando só para te avisar para você não ficar preocupada. Se ele tivesse feito isso, ele teria feito do lugar de homem, do lugar de marido, do lugar de esposo, do lugar de companheiro. Mas não, o que ele fez? Ele simplesmente, ele foi do lugar de filho. Ele não deu conta de estar no lugar de marido. Porque a única coisa que ele precisava, ele não me devia satisfação. Marido não deve satisfação para a mulher e muito menos mulher para o marido. Mas nós somos um. Se nós somos um, a minha parte tem que saber o que a outra parte quer, para onde ela vai. Para essa parte aqui, poder acompanhar, poder seguir o fluxo. Porque não dá para essa mão querer ir para lá, mas essa mão querer ir para cá, porque as duas fazem parte do mesmo corpo. Se essa mão quiser ir para cá e essa quiser ir para cá, o que vai acontecer? Eu vou rachar se elas tiverem força o suficiente para cada uma me levar para o seu lado, para o lado que quer. Então eu estaria rachada ao meio. E foi assim que eu me senti. Eu me senti um nada, eu me senti excluída, eu me senti desvalorizada, eu me senti menosprezada, eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada, eu me senti humilhada, eu me senti traída. Eu senti tudo isso. Por que eu senti tudo isso? Porque ele não estava comigo, porque eu queria um homem, eu queria um marido, mas eu também não estava disponível. Entende que não tem certo e não tem errado? Eu não estou aqui contando isso para você, acusando ele. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para você como é que depois eu fui identificando os meus bloqueios. Porque eu também não estava liberada para esse homem. Não estava. E aí a gente não deu conta de manter relação. Porque eu estava presa nos meus bloqueios e ele estava preso nos bloqueios dele. Então nós éramos a tampa e a panela certinho. Porque se eu tinha os meus bloqueios e ele tinha os dele, então a gente não ia ficar aqui, ó, nessa unidade. Por isso que eu falei com você, Ana, do jeito que eu falei. Porque eu tô falando de causa vivida. Entende isso? Por isso que eu sei que você escolheu ele, porque você também não dá conta de estar aqui com ele, ó. E você só vai dar conta se você olhar para o que é seu. Aí eu vou te mostrar como é que eu saí da adulta saudável. Eu saí da adulta saudável e fui para a adulta sobrevivente. Porque nós temos a nossa parte saudável, nós temos a nossa parte sobrevivente e nós temos a nossa parte traumatizada. E a nossa parte traumatizada é a nossa criança ferida. É quando a gente fica ali presa nessa criança e que nesses momentos de estar no adulto, quem assume é a criança. Ana, quando ela disse isso, quando a mãe dele disse isso, ah não! Gente, ela disse num tom. Mas foi num tom que, sabe assim, quando a pessoa pega assim, ó, e dá aquele tiro certeiro. Mas pensa num tiro certeiro. Ela acertou na ferida, assim, na minha feridinha lá, assim, aquela especial. Aquela, assim, que hoje eu sei o que era aquela ferida, qual era, onde ela estava e o tamanho dela. Mas na época eu só reagi. Porque nós, seres humanos, nós temos essa capacidade de reagir. Eu fui reativa.
E quanto mais reativa você for, Ana, mais bloqueio você vai criar e você ainda perde esse marido pai. Esse pai marido ou marido pai seu aí, entendeu? Então, a melhor solução é você olhar para isso, para esses seus bloqueios, para você se liberar, ir para o seu lugar e com esse seu movimento você facilitar que ele e que essa mãe dele vá para o lugar deles. E aí, agora presta atenção, se ele quiser também, entendeu? Porque num relacionamento, o que que acontece? Se você escolhe esse homem exatamente porque ele é, exatamente como ele é, e que ele não vai ficar aqui com você como marido, mas ele vai ficar como seu filho ou como seu pai, quando você escolhe ele exatamente por isso, e quando você olha para os seus bloqueios, o que que acontece? É que você não aceita mais ficar no papel de filha ou de mãe dele. E aí, se ele não for para o lugar dele, aí tem a divisão, a separação. Por isso que tem tantos divórcios, porque às vezes um vai para a maturidade, olha para os seus bloqueios, se libera e o outro continua. Aí não dá mais. E aí, nesse caso, quando ela falou isso para mim, quando ela disse assim, não, ele está aqui em casa. Ele chegou aqui, era tal hora, ainda me deu a hora que ele chegou. Ele chegou aqui, era tal hora. Nós estamos jantando em família. Ela fez questão de falar que eles eram família e que eu não era família. Eu me senti assim. O que ela sentiu, o que ela disse, nem sei, porque eu nem posso afirmar que ela fez com sarcasmo, que ela queria me implicar, que isso, aquilo. Eu tenho um monte de fatos que mostram isso. Mas a questão é, eu não quero saber o que ela fez. É o que eu senti e o que eu fiz com o que ela fez. E aí eu vou te contar o que eu fiz. Eu amo fotografia, então eu tenho trocentas, eu sempre gostei de fotografar e eu gosto de fotografar tudo, a natureza, eu gosto de fotografar os filhos, eu gosto de fotografar todo mundo. Então, eu tinha muitas fotos, mas muitas fotos. Eu desliguei o telefone. Aí ela falou assim pra mim, ela ainda completou, ela falou assim, você quer falar com ele? Falei, não precisa não, obrigada. A única coisa que eu queria saber era se ele estava bem, porque se eu fiquei preocupada por conta do horário, mas eu não preciso falar com ele não, tá tudo certo, obrigada. Desliguei o telefone. Me veio um ódio, mas me veio um ódio daquela fala dela e dessa postura dele, que você não tem noção. E aí eu não guardei isso comigo. A sorte é essa. Quando você não guarda isso com você, você já está um passo de chegar no bloqueio. Porque quando você guarda e você fica remoendo isso vai se espalhando dentro de você e você não sabe quando isso vai explodir. Aí o que eu fiz? Eu fui lá nas fotos. Olha que coisa de criança. Olha que coisa infantil. Mas foi o que eu dei conta, porque ela atirou exatamente na minha ferida, assim, mais podre. Vamos falar que foi na ferida mais podre. Então, o que ela fez? Quando ela deu esse tiro, e eu falei assim, né? Tudo, não a distratei, engoli ali tudo que eu tava sentindo, desliguei o telefone, peguei as fotos, todas as fotos que tinha alguém da família dele, eu rasguei. Eu não queimei as fotos, eu não joguei a foto fora, eu peguei a parte que tinha ou a mãe dele, ou o pai dele, qualquer pessoa da família dele, eu peguei e eu rasguei. E deixei ali, eu tenho aqui até hoje. Gente, eu olho para isso hoje e penso assim, meu Deus, como eu fui reativa. E nessa reação, você perde, entende? Porque aí o bloqueio, ao invés de você liberar o bloqueio, você reforça o bloqueio. E aí o que aconteceu? Eu peguei essas partes das fotos que tinha alguém da família dele e eu fiz assim, ó, eu piquei bem pequenininho assim, Ana, pedacinhos bem pequenininhos. Aí eu peguei isso, essas partes da foto, eu fui lá no bolo e no pudim que eu tinha feito, que estava na geladeira, e eu fiz assim, ó, esparramei. Tipo como se fosse um confeite, estava confeitando ali.
Aí eu fui na comida, aí eu sentei e comi como uma rainha. Eu degustei tudo aquilo que eu fiz para nós dois. Eu comi tudo, sentindo o maior prazer, porque eu fiz e eu merecia aquilo. Se ele não queria estar comigo, ele preferia estar com a mamãe dele, ok. Eu ia degustar aquilo ali que eu fiz porque estava maravilhoso. E eu comi, sentei e comi e foi maravilhoso. Quando eu acabei de comer, eu peguei o restante das fotinhas, dos rasgadinhos e fui lá e esparramei na comida. Beleza. Quando ele chegou, aí eu não sei o que foi que ele falou pra mim, ele já veio assim me cumprimentar, eu já afastei, já esquivei. E aí ele abriu a geladeira, não sei se foi para pegar água, não sei o que foi. Quando ele abriu a geladeira, ele viu o bolo e viu o pudim. Aí ele pegou e chegou mais perto porque ele viu que tinha alguma coisa ali, jogada ali por cima. Aí ele achou estranho aquilo. Aí, porque assim, era papel, né, gente? Papel de foto. Não dava pra ver as partes das fotos assim com nitidez, mas dava pra perceber que era foto. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Tá. E aí, o que aconteceu? Quando ele percebeu que era foto que estava rasgada, e aí ele deve ter visto algum pedacinho ali que ele conseguiu identificar que era alguém da família dele, ele olhou pra mim e disse assim, ó, você é louca? Aí eu respondi. Falei, não. E você? Você vai transar comigo ou você vai transar com a sua mamãe? Louca é você. É comigo ou é com ela que você transa? Entende o que eu fiz? Eu fui pra onde? Eu não fui pra criança nesse momento, Ana. Pra onde eu fui? Pra que lugar anterior eu fui quando eu fiz isso? Qual é a fase do nosso desenvolvimento onde a gente bate de frente? Não é a criança. Porque a criança ela não tem força pra isso. Eu fui pra minha adolescente. Foi pra lá, foi lá que eu tive força. Agora lembra, o que acontece no período que nós estamos na adolescência? A gente está ali, ó, numa confusão de papéis, a gente não sabe se a gente é criança, porque a gente não pode mais ter aquela postura de criança, porque todo mundo cobra da gente que a gente não é mais criança, mas a gente também não pode ter autonomia, porque a gente não é adulta, e quando a gente quer fazer alguma coisa de autonomia, o que a pessoa fala? Ai, você não é adulta, você não anda no seu nariz. Então a gente está nessa confusão e a nossa identidade está mexida, ela está sendo construída. Então, quando ela fez isso, eu bati de frente com ele. Eu não fui bater de frente com ela, eu bati de frente com ele. Porque ele não teve uma postura comigo. Mas ele não tinha condição de fazer diferente. Porque ele era o filhinho da mamãe. Ele não tinha maturidade para ser o homem, para sair dali. Porque ele veio comigo pra cá, mas ele não pulou aqui nesse rio do relacionamento, nesse rio da vida a dois, ele não pulou de mão dada comigo. Ele estava de mão dada com a mãe dele, com o pai dele, com a família dele de origem. Então ele estava aqui, é como se ele fizesse assim, ó, vou tentar mostrar isso aqui pra você, ó. Ele está aqui, ó, mas olha aqui, ó. Ele está comigo aqui, ó, mas ele está completamente preso aqui atrás, ó. Então ele não estava do lugar de esposo, porque o esposo teria dado uma satisfação, teria tido não é satisfação, o esposo teria tido a cumplicidade de falar assim, ó, não precisava falar meu amor, meu bem não, podia ter falado meu próprio nome, Gleice. Eu vou, aí tinha duas possibilidades, ele podia somente me comunicar que ele estava indo, ou ele ainda podia fazer mais, se eu fosse importante para ele, se ele desse conta de estar comigo aqui, ó, no lugar de homem, de marido, ele teria falado assim, Gleice, vou te buscar pra gente jantar na casa da minha mãe. Olha que postura diferente, compreende isso? Mas presta atenção, tudo isso que eu estou colocando aqui, eu estou colocando para mostrar os meus bloqueios. Porque fui eu que escolhi esse homem. Eu escolhi e ele me escolheu. Porque eu não estava disponível para ele e muito menos ele disponível para mim. Então, nesse momento, nesse fato,
o que aconteceu é que eu saí da minha adulta e eu fui para minha adolescente. E aí, na minha adolescência, eu peguei toda aquela força, toda a raiva de tudo que eu vivenciei quando meu pai me punha de castigo, quando eu apanhei da minha mãe, quando eu apanhei do meu pai. Então, toda essa raiva que faz com que você enfrente ali esse seu pai, essa sua mãe, com os recursos que você tem. E aí, olha como é que eu fui parar nessa adolescente. Você, enquanto adolescente, você enfrenta pai e mãe com uma certa ressalva, porque você não vai lá peitar eles para você apanhar, né? Então, o que eu fiz? A mesma coisa, Ana. Olha como eu saí do meu papel de adulta e fui pro meu papel de adolescente. Eu fui com toda a força que eu tinha, mas eu não bati de frente. Eu fui lá onde? No papel. E aí, quando ele viu, ele falou, isso é louca? Aí eu perguntei, louca é você tá transando comigo ou com a sua mãe? Agora, hoje à noite, você vai pra cama com qual das duas? Entende o que eu fiz? Eu saí do meu adulto, da minha adulta, e fui pra essa adolescente. E a minha adolescente tinha força. A minha adolescente tinha argumentos. Eu sempre gostei de ler. Então, eu sempre tive argumentos. Eu sempre fui curiosa. Então, eu sempre quero saber o que está por trás. Então, eu sempre questionei. Eu sempre quis investigar. Então, é isso que a gente faz. Então, por isso que eu disse para você. Olhe para você, porque foi você que escolheu esse homem. Porque aí, à medida que eu fui olhando para mim, eu fui fazendo o quê? Identificando os meus bloqueios. Para fazer o quê? Aí eu vou te mostrar uma outra coisa. Ó, não foi programado isso aqui. O que eu queria era falar sobre outra coisa, mas eu sou muito de seguir o fluxo e seguir a energia. Quando o campo abre, eu sou muito obediente. Eu vou no campo e eu mergulho de cabeça e eu me entrego. Então, eu vou mostrar para você aqui o que é quando você consegue se desbloquear de determinadas coisas. E aí, de novo, por que a gente precisa olhar para isso, identificar os bloqueios e a gente simplesmente superar, ressignificar isso? Porque no que deu esse meu casamento? Em divórcio. Claro que ia dar em divórcio. Por que ia dar em divórcio? Porque eu não estava disponível e nem ele. E aí isso, enquanto a gente é a tampa e a panela, o que acontece? A gente vai suportando, a gente vai tolerando e a gente vai se deixando levar. Mas, de novo, como eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar, eu sou inquieta, eu sou hiperativa e tudo mais, então eu sempre vou procurando um monte de coisa e eu nunca me satisfaço com aquela resposta simplória. Ah, eu tenho que fazer isso porque sim, porque não. Então, a gente sempre trabalhou aqui em casa com os filhos isso. Quando os meninos falavam porque sim, eu falava porque sim não é resposta. Justifique a sua resposta. Então, traga argumentos para me convencer ou não. A mesma coisa com não. Então, eu sempre fui em busca. E quanto mais eu ia em busca, mais eu ia me desbloqueando. Só que era um movimento meu, Ana. Eu ia me desbloqueando e ele não ia desbloqueando dos bloqueios dele. Então, à medida que isso vai acontecendo, por isso eu disse para você, que de duas uma, ou você consegue ir para o seu lugar e nesse movimento você consegue que ele também vá para o lugar dele, ou você vai para o seu lugar e você não vai tolerar mais que ele não fique no lugar de marido, e aí vocês separam. E aí foi o que aconteceu comigo, porque eu fui melhorando, quanto mais eu via as coisas, mais eu ia atrás, mais eu me desbloqueava e ele não. E tá tudo certo, porque eu tive maturidade para olhar para mim, para aquilo que me doía, para tudo que era ferida em mim. Por que eu sentia daquele jeito? Por que a relação sexual era difícil para mim? Lembra que eu falei aqui, ó, não sei se você acompanhou a live, se você esteve na live anterior, mas não sei nem se foi nessa também, tá, Ana? Mas eu disse o seguinte, eu acho que foi na de ontem. Eu disse assim, ó, que quando a gente tem aqui, ó, aqui estão os nossos pais, ó. A visão que a gente tem dos nossos pais é a visão que a gente tem de Deus. E aí, como meu pai era muito repressor, então, para mim,
Deus também era repressor. Então, eu trouxe isso para o meu casamento. Isso era meu, não era dele. Mas eu escolhi ele porque ele ia lidar com isso da maneira certa. Porque ele, enquanto filho, também ele não queria transar todo o tempo. Ele não queria estar no papel de homem. Então, não tinha essa relação sexual. Porque para mim, era pecado. Mesmo eu tendo casado, eu não gostava da relação sexual. Por que hoje eu sou sexóloga? Por que eu sou psicanalista? Por que eu sou neuropsicóloga? Por que eu sou consteladora? Porque eu quero ver o que não está aparente. Entende isso? Então, quanto mais eu mergulhei nessas teorias, quanto mais eu busquei essas informações, mais eu fui me desbloqueando. E ele não. E aí chegou num ponto que não dava mais. E aí cada um tomou o seu rumo. E aí nessa de tomar o seu rumo, porque, por exemplo, por que eu não gostava do sexo? Por que pra mim era tão penoso, era tão doído, era tão sacrificado, era sem lubrificação? Por quê? Porque pra mim aquilo era pecado. Porque o meu pai passou isso pra mim. Porque a minha relação com Deus, se eu via um pai, se eu tinha um pai tão punidor, tão severo, então essa era a mesma imagem que eu tinha de Deus. Então se eu era temente a Deus, se eu amava a Deus, como é que eu podia estar transando? Mesmo que fosse com meu marido. Entende? Porque eu passei uma vida inteira proibida de abrir as pernas. Eu passei uma vida inteira proibida de me conhecer sexualmente. Eu passei uma vida inteira sem poder ter prazer, sem me dar prazer. Então, como é que depois, só pelo fato de eu assinar um papel, eu ia dar conta de abrir as pernas, de ser feliz, de gostar e ainda fazer com que fosse bom para ele? Foi uma merda. Foi uma merda. Quando eu voltei da lua de mel, eu falei assim, é uma merda. Eu não compreendo como é que essas mulheres dão tanto. O trem é horrível. Porque eu cheguei na igreja, porque eu fazia parte de uma igreja evangélica, e aí as meninas tudo vieram, né? E aí como é que foi? Eu falei, uma merda. Uma merda. Eu não consigo entender como é que essas mulheres dão tanto e ainda gostam. Porque só dói, gente, só doeu, só ardeu. E depois, ainda por cima, ainda teve um raio de uma cistite. Que quando eu ia no banheiro fazer xixi, eu queria chorar de tanto que ardia, de tanto que doía. E eu saía dali, e aí logo depois eu tinha que ir para essa cama na lua de mel e ainda tinha que dar de novo. Que merda era essa? Que coisa ruim é essa? Então, foram os meus traumas, os meus bloqueios. Você compreende isso? Mas ele tinha os dele. Eu não sabia lidar com essa sexualidade e escolhi alguém que também não sabia. Esta é a questão. De novo, a tampa com a panela. Então, o que aconteceu? Era ruim essa relação. E aí, ainda por cima, ainda tinha Deus, que para mim ainda era pecado aquilo ali. Agora, olha de onde eu trouxe isso. Olha um bloqueio. Olha como você precisa identificar seus bloqueios. Olha o meu bloqueiozinho ali. E olha que não foi o bloqueio mais profundo, não. Mais inconsciente, não. Foi um dos. Quando eu era adolescente, eu tinha um namorado. E eu estava na rua, porque eu estava jogando vôlei. A gente tinha turma, todo mundo jogava ali junto. E estava com meu namorado. E meu namorado me deu um beijo no pescoço, Ana. No pescoço. Eu sei, inclusive, que foi desse lado de cá. Porque eu estava na rua e eu vi meu pai descendo de bicicleta. E meu pai viu o meu namorado me dar um beijo no pescoço. Meu pai não falou nada pra mim, não me olhou torto, não fez nada. Quando eu cheguei em casa, sabe o que meu pai falou pra mim? Ele falou que ia me pegar, que ia me colocar num colégio interno de freira pra nunca mais eu ficar namorando. Ana, foi um beijo no pescoço. Não foi uma chupada no pescoço, daquelas que fica marca, não. Foi um beijinho no pescoço. Puta que pariu. O que um beijinho no pescoço vai fazer com que meu pai me coloque, vai me trancanfiar num colégio de freira? Olha que coisa. E isso ficou marcado em mim. Então, essa repressão eu trouxe para o meu casamento. Então, quando eu ia transar com esse marido, que eu amava, gente, era um amor, vocês não têm noção. Gente, eu transava chorando e orando,
pedindo a Deus para eu gostar de fazer aquilo, porque como eu podia amar aquele homem e não podia, e como é que eu podia amar tanto aquele homem e não tinha essa abertura e não conseguia desfrutar do meu corpo e muito menos do dele. Olha a loucura, olha isso. Agora você imagina se eu tivesse escolhido um homem que estivesse liberado sexualmente, de duas uma, ou ele teria me levado para esse lugar de mulher, se ele tivesse essa maleabilidade, se ele tivesse disponível e se ele estivesse no saudável, ele teria me conduzido para esse lugar, me ajudado a ir e a ficar nesse lugar, ou ele não ia suportar, teria me abandonado logo no começo, ou ainda uma terceira possibilidade, ele viria para mim a fogo e ferro, vai transar e pronto, acabou. Então, tá vendo que são 3 possibilidades? Mas as 3 possibilidades dependiam da minha escolha. E eu escolhi aquele que não estava disponível para mim, porque ele estava, o quê? No lugar de filhinho da mamãe e muitas vezes no lugar de pai dessa mãe. Agora eu te falo, ele fazia isso por maldade? Claro que não, ele fazia por amor. Foi por amor que ele fez o que ele fez. E quando ele fala para mim, não me peça para escolher, porque se você pedir, eu vou escolher ela. Isso é um fato, isso é uma prova de que ele não pulou comigo no rio desse casamento. Compreende isso? Gente, é lindo quando você percebe isso, quando você chega nos seus bloqueios, porque é a única possibilidade de você viver uma história diferente, liberada desses bloqueios. E aí o que eu quero te mostrar é isso daqui, ó. Ah, não vai dar, né? Como é que... Será que teria algum... Não dá, gente. Fica invertido, né? Já sei. Será que vai dar certo? Pera lá. Vou tentar aqui tirar uma foto com o meu celular, com o outro celular e ver se na foto sairia para você ver. Olha só. Olha a minha tentativa para você ver isso aqui, hein, Ana? Cadê a foto? E não, vai sair do mesmo jeito, né, anta baleada? Não dá. Mas em suma, isso daqui, ó, vou ler pra você o que tá escrito, tá? E vocês podem conferir, porque mesmo de cabeça pra baixo, se virem aí, ó. Sou livre e muito amada. E aqui tem uma gaivota, porque eu amo a gaivota. E isto é o quê? Isto é uma camiseta. Esta camiseta é fruto desse desbloqueio sexual. Por quê? Como eu estava bloqueada sexualmente por conta dessa minha educação sexual negativa, por conta dessa repressão, então o que aconteceu? Eu fui em busca, eu mergulhei no estudo da sexualidade. E aí, como isso veio para mim, foi uma coisa assim fantástica, como eu caminhei para isso, para descobrir. E aí, quem me deu essa camiseta aqui foi um homem fantástico, um homem maravilhoso, um homem... Gente, que homem! Sabe aquele homem dos sonhos? Foi o que eu vivi com esse homem aqui, ó. E aí ele me deu essa camiseta. Sou livre e muito amada. Por que sou livre? Porque no outro relacionamento eu me sentia presa. Presa nos meus bloqueios, preso naquelas confusões, naqueles conflitos, naquelas dores, naqueles traumas, naquelas traições, sabe? Eu vivia isso. Então, com esta pessoa, depois que eu me desbloqueei sexualmente, e aí, para desbloquear sexualmente, eu fui para a sexualidade, eu fui estudar a sexualidade. E aí, antes de estudar a sexualidade, o que eu fiz? Como é que eu fui chamada para isso, para estudar a sexualidade? Eu estava fazendo o curso de administração de empresa na faculdade aqui em Goiânia, e aí eu estava na sala de aula, e aí uma colega lá, uma menina que estava na sala de aula, e a gente nem tinha amizade nem nada, mas eu acho que ela olhou para mim e ela falou assim, aquela ali precisa. O inconsciente sempre te leva para essas coisas que você precisa, né? E aí ela falou assim para mim, vamos ali comigo? Eu quero ir ali numa palestra, mas eu tô com vergonha de ir sozinha.
vamos ali comigo. Primeiro ela me chamou para lanchar, aí a gente foi lanchar, ela falou assim, você podia ir ali comigo, eu queria tanto ir numa palestra, eu recebi aqui o convite, fiquei com vontade de ir, mas eu tô com vergonha de ir sozinha, você podia ir comigo. A gente mata a aula e vai. Aí eu olhei pra ela assim, o pedido dela foi tão convincente, sabe? Aí ela falou assim, olha o que ela falou que me fez ir. Ela falou assim, ó, uma mulher vai falar de sexualidade e ela ensina, inclusive, como que você coloca... Espero que não tenha homem aqui na live. Será que tem? Tá. Para não correr o risco de entregar o ouro, como a gente vai, como isso aqui fica gravado e depois os homens também podem acessar, então eu vou contar mal ou menos, tá bom, Ana e meninas? Vamos lá. Então, nessa palestra, a palestrante ia ensinar como você fazia para ficar com um determinado sabor na vulva, para quando fosse fazer o sexo oral, você tivesse aquele cheiro e aquele gosto daquela fruta. Eu olhei para essa menina e pensei assim, puta que pariu, se pra mim é difícil a questão da penetração, é difícil de receber essa outra coisa do outro, é difícil receber esse pênis, você imagina enfiar uma outra coisa lá dentro da vulva. Na hora eu falei, vamos. Por quê? Porque eu sabia o que eu vivia e o tanto que eu estava bloqueada nessa relação sexual, no casamento. E aí eu fui com tudo, eu queria. Só que detalhe, Ana, quando isso aconteceu, eu já estava separada. A gente já tinha separado. E aí eu precisava entender isso, eu precisava me desbloquear. E aí eu fui lá e aprendi várias coisas sobre sexualidade. Sabe o que é assim? A palestrante falando, eu ia fazendo assim, ó. Eu ia colocando as carapuças e ia amarrando. Aí ela falava outra coisa, era pra mim também, eu amarrava. Ela falava outra coisa. Gente, você não tem noção o tanto que aquilo ali foi revelador pra mim, o tanto que aquela palestra sexual ali foi com a Nelma Penteado. Vocês não têm noção tanto que eu aprendi naquela noite, naquele workshop. E aí, detalhe. Aquilo ali era só... Se aquilo que ela tinha levado ali para aquele workshop sobre a sexualidade, eu tinha amarrado as carapuças, eu não ia simplesmente virar as costas. Eu precisava fazer os cursos dela. E aí eu não tinha dinheiro para fazer os cursos dela. Não tinha. Tinha acabado de separar. Como é que eu ia fazer aquilo? Aí o que eu fiz? Combinei com uma amiga minha. Eu falei assim, ó, você tem o dinheiro, mas você não pode ir. Por quê? Por conta do casamento dela e por conta do marido dela. Como é que ela ia lá fazer esse curso? Ela não tinha possibilidade de ir. Falei, gente, pera lá. Sou negociadora, né? Hoje eu trabalho com mediação de conflito, inclusive. Aí eu falei pra ela, vamos fazer aqui uma parceria. Você tem o dinheiro, mas você não pode ir. Eu posso ir, mas não tenho dinheiro. Você paga, eu vou. E tudo que eu aprender, eu te passo assim, nos mínimos detalhes, você vai aprender. Fechamos essa parceria e eu mergulhei. Fiz todos os cursos desta mulher. Na época, eu estava fazendo pedagogia. E aí, eu cheguei lá e contei para as minhas amigas o que eu tinha aprendido. Essas amigas enlouqueceram. E elas colocaram em prática. Aí, lembra que eu estava divorciada? Então, eu aprendi, mas eu não coloquei em prática. Por quê? Porque eu estava sozinha. E se eu tinha dificuldade para transar com o marido, como é que eu ia transar com outra pessoa? Então, lembra da relação com Deus e com o pai e com a mãe e tudo mais? Beleza. Aí o que acontece? Eu chego nessa faculdade de pedagogia, contei tudo que eu aprendi para essas amigas, as amigas colocaram em prática com os maridos e com os namorados, voltaram para cima de mim enlouquecidas, pelo amor de Deus, você tem que contar mais coisas pra gente, você tem que ensinar mais pra gente, porque a gente fez isso e agora a gente não quer voltar atrás, a gente quer daqui pra frente, se vira, porque agora você tem que ensinar a gente. Aí eu falei, caraca, e agora? Fui lá, fiz o curso dela, todos os outros cursos, e aí o que eu fiz? Passei a vender os produtos dela, porque tudo que eu tinha comprado pra mim, amanhã na live de amanhã eu vou mostrar inclusive uma foto onde eu estou num evento de noivas e eu estou com um stand nesse evento de noivas e quem está lá me ajudando a vender, a fazer esse stand? A minha mãe. Olha que lindo, olha que maravilhoso.
ela não conseguiu passar para mim, porque ela não tinha, porque a educação sexual dela foi outra. Foi mais repressora ainda do que a minha. Mas quando eu me libertei, a minha mãe foi lá e veio. E você precisa ver, eu vou mostrar a foto para vocês. Eu prometo que amanhã, na live de amanhã, eu mostro. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente fiquei vendendo esses produtos. Aí com isso eu passei a fazer chá de panela, onde a gente fazia brincadeiras e a gente trabalhava a sexualidade. E aí foi muito legal, porque muitas mulheres foram desbloqueadas também nessas coisas que a gente fazia, nesses eventos. E aí, muito interessante, porque teve um dia que uma colega, eu tinha comprado 2 vasilhinhas de uma colega que vendia lá Avon. Eu sei que foi uma vasilhinha que veio, era uma vasilhinha em formato de pera e a outra era em formato de maçã. E tinha um homem na turma que era um índio com cabelo liso, bem que lindo, maravilhoso, o cara também, um amigão. E aí o que aconteceu? Ele estava vendendo farinha. E eu tinha encomendado a farinha, então eu tinha comprado a farinha. Gente, quando aquelas meninas viram a farinha e viram aquelas 2 vasilhinhas que eu tinha encomendado da minha amiga, elas viraram um inferno em cima de mim e elas queriam que eu falasse para elas o que eu ia fazer de sexual com aquela farinha e com aquelas 2 vasilhinhas. Uma maçã e uma no formato de pera. E eu falava, gente, eu simplesmente comprei isso aqui da colega, olha lá, todo mundo conhece a colega, todo mundo sabe que ela vende, todo mundo sabe que o fulano vende a farinha. Eu comprei, mas elas viraram um inferno em cima de mim, que aí eu falei, beleza, tudo bem, vocês querem saber, eu vou contar. E eu inventei na hora. Eu falei, não, eu vou falar alguma coisa para elas me largarem em paz, porque elas não me deixaram em paz enquanto eu não falei para elas. Falei assim, tudo bem, vou contar para vocês o que eu vou fazer com essa farinha e com essas vasilhinhas. Eu simplesmente vou pegar a farinha, eu vou colocar numa dessas vasilhinhas e eu vou colocar na outra vasilhinha alguma outra coisa, tipo assim, um leite condensado, um creme de leite ali. E aí, sabe o que eu vou fazer, gente? Aí eu vou colocar bem aqui assim, ó, em cima do peito aqui assim, ó, eu vou colocar essa farinha. E aí eu vou perguntar para ele se ele quer de sal ou se ele quer de doce. E aí em um peito eu vou colocar a farinha e na outra eu vou colocar lá o leite condensado. Gente, essas meninas fizeram assim, ó. Eu sabia que você ia fazer alguma coisa que você não queria contar pra gente. Aí foi a minha vez de fazer assim, ó. São loucas? Eu não ia fazer nada. Era só uma farinha e 2 vasilhinhas. Mas quando você entra nessa sintonia, quando você entra nessa energia, quando você vai para esse lugar, aí eu que sou uma pessoa hipercriativa, mas era bloqueada sexualmente, passei a usar minha criatividade na sexualidade. Aí o que acontece? De bloqueada sexualmente, eu simplesmente fui inclusive chamada, vou contar, hein? Não espalha não, de deusa sexual. De deusa sensual, de deusa sexual. A minha amiga Janaína Mainarte, lá na pedagogia, um dia ela soltou isso, porque ela era minha amiga e ela sabia que a pessoa que me deu essa camiseta aqui, falando que eu era livre e muito amada, e ainda colocou uma gaivota porque ele sabia que eu amo gaivota, o que aconteceu? Eu contei pra ela que ele tinha falado que eu era uma deusa sexual. E aí, a bonita da minha amiga fala numa sala de aula, sabe o que é todo mundo olhar assim pra mim? Eu falei, fudeu, né? Porque pensa, agora eu estou nesse lugar. Quando você estuda sexualidade, quando eu fiz o curso de sexualidade, uma professora falou, agora vocês estão nesse lugar de pessoas que todo mundo vai olhar pra vocês e eles vão achar que vocês são aquelas pessoas que vão transar de pendurada no lustre. Porque as pessoas não têm a maturidade de entender que agora eu estou desbloqueada sexualmente. E enquanto desbloqueada sexualmente, eu posso desfrutar da minha sexualidade, eu posso ter prazer, eu posso gozar. Compreende? E aí, em vários dos... Teve um workshop que eu fiz sobre sexualidade, que uma senhora de lá, 70 anos, ela virou para mim e falou assim, minha filha... Por que eu não te conheci antes, há 20, há 30 anos atrás? Olha o que é isso.
eu me desbloqueei e estava levando a possibilidade de outras mulheres desbloquear. E esta mulher chegou nos 70 anos com os bloqueios dela e sem desfrutar uma vida de uma só carne, uma vida de parceria, de cumplicidade. E aí, sabe qual foi a resposta que eu dei para ela? Eu falei assim, o que importa é que hoje você me conheceu. E que hoje você entrou em contato com tudo isso que a gente trabalhou aqui. E hoje, a partir de agora, você pode viver diferente. Você pode fazer outra história. Não importa se você tem 70 anos, você ainda tem um corpo, você ainda tem uma alma, você tem um espírito. E você pode ter prazer. E se você estiver nessa sintonia, você tem como reavivar, você tem como ativar esse desejo sexual em você. Basta você querer. Então, Ana, nós agora só temos 5 minutinhos, então eu espero ter conseguido responder para você. Detalhe. Aí você pergunta para mim assim, ó, Gleice, e você está com esse homem maravilhoso? Tô não. Não, infelizmente não. Por que não? Porque este homem maravilhoso com quem eu pude colocar em prática essa vida sexual desbloqueada, eu tinha desbloqueado este bloqueio da sexualidade, mas eu estava com outros bloqueios. E esses outros bloqueios, eles eram tão grandes, eles eram tão profundos e tão fortes quanto esse da sexualidade. E aí, como eu ainda estava com esses bloqueios, então eu não dei conta de manter essa relação com ele. Eu ainda não podia receber algo da vida, porque eu tinha um outro bloqueio. E esse bloqueio, ele era um pouco mais profundo. E esse bloqueio, é um bloqueio que eu caminhei a vida inteira trabalhando, mergulhando em diferentes terapias, em diferentes processos. E eu só consegui acessar esse bloqueio o ano passado. Era o bloqueio de que eu não podia ter nada na vida. Porque quando eu nasci, a minha mãe adoeceu. Como a minha mãe adoeceu, eu não pude ter o meu lugar na vida. Eu cedi o meu lugar para minha mãe. A minha mãe me tomou o meu lugar. Por quê? Porque quando eu nasci, eu era o bebê. Eu era a criança. Eu precisava de cuidado. Eu precisava da minha mãe no adulto. E minha mãe teve uma doença, ela teve uma enfermidade, na qual ela ficou como eu, como um bebê. Então, a irmã dela, minha tia, ela precisou cuidar de mim e cuidar da minha mãe. Então, a minha tia dava banho na minha mãe, dava comida na boca, penteava o cabelo, escovava os dentes. A diferença é que eu, enquanto bebê, não tinha muito cabelo, era um corpo menor e não tinha dente. Eu só tenho mais 1 minuto e 57. Então, esse homem maravilhoso aqui, ó, ele pôde desfrutar desse desbloqueio sexual. Mas como eu estava ainda muito bloqueada, eu não podia receber da vida tanto. Então, essa é a necessidade de vocês fazerem um mergulho sistêmico. E aí, uma gotinha do mergulho sistêmico, vocês têm a possibilidade de entrar em contato na próxima semana, quando a Gisele e eu vamos fazer esse workshop. Agora, aprofundar mesmo, para você não perder, caso apareça esse homem aqui na sua vida, para você não perder por desbloquear alguns bloqueios, mas ainda permanecer com outros, aí eu te aconselho a fazer realmente um mergulho sistêmico mais profundo, e esse também já está liberado, mas ele é muito mais profundo. Nesse mergulho sistêmico, resgate e cura da criança interior, a gente tem 21 momentos. São 10 onde vocês fazem exercícios e depois 11 onde a gente encontra para a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, só que mais com todas as pessoas que estiverem matriculadas nesse mergulho sistêmico. Agora, não percam essa gota de mergulho. Coloquem pelo menos o pezinho ali, ó, que é no que nós vamos propiciar nesse workshop do dia 11, que é para você se liberar de alguns, né, dos que estiverem mais superficiais, para você estar livre para fluir no relacionamento, no amor. Ana, gratidão pela sua colocação, espero ter contribuído com você.
E aí, assim, tem inúmeras coisas que poderiam ser feitas, mas aqui o que deu para fazer foi isso. Eu espero que com a minha história eu tenha contribuído para você, pelo menos, olhar para esse seu bloqueio, querer desbloquear, querer olhar para outro lado, tomar outro rumo na vida, tá bom? Gratidão a